Eu tenho dedicado bastante tempo aqui neste canal à programação. Afinal de contas, sem programação você não consegue trabalhar com microcontroladores, automação e sistemas IoT em geral. Mas tem um detalhe que eu nunca cobri, que é justamente a diferença entre programação de baixo nível e alto nível. O que significa isto? E isto acaba sendo algo muito importante, principalmente quando nós trabalhamos com microcontroladores que possuem recursos tão limitados, tão finitos. Então, neste vídeo, eu vou abordar qual é a diferença ou o que significa uma programação em baixo nível ou alto nível. Vem comigo logo depois da vinheta. Para que nós possamos entender efetivamente o que significa uma programação em baixo ou alto nível, primeiro precisamos colocar aí os pilares do que é a computação. E quem desenvolveu, quem acabou criando toda a parte base do que hoje nós consideramos como computação, e realmente esse cara ele é considerado o pai da computação moderna, é o Alan Turing. Este cara ele desenvolveu o que seria o primeiro computador que ele é programável. Ou seja, você consegue colocar ali uma lista de execução, colocar ali uma lista de comandos, ele vai seguir sequencialmente estes comandos e entregar um resultado. Antes dele, os computadores eles eram basicamente ASICs, ou seja, eles eram circuitos desenvolvidos para uma função bem específica. Um exemplo de um ASIC que provavelmente, talvez ele esteja aí na sua vida, são esses fones que nós temos hoje com o ANC. O ANC, o sistema de cancelamento de ruído ativo, ele é nada mais do que um chip que está rodando ali dentro do seu fone de ouvido e com o microfone ele capta o som ambiente, o som externo, gera, através de um cálculo, uma onda de bloqueio daquele ruído e ele mistura isto no seu áudio para assim remover o som que está vindo lá do ambiente externo e você não ter este incômodo ao ouvir a sua música. Então, esse tipo de abordagem que acaba gerando um chip que ele possui circuitos fixos que não podem ser reprogramados é o equivalente aos computadores antes de Alan Turing. Eles eram computadores feitos para uma única função. Quando não existe mais a função, eles eram desmontados e precisava montar tudo de novo para a próxima função. Ou seja, quando você está fazendo esse tipo de coisa, é o mais baixo nível possível. É uma programação em nível de hardware. Quando você pega os transistores, você pega as chaves, agrupa elas para formar lógicas. O Alan Turing ele teve uma sacada. Ele construiu uma arquitetura onde você poderia fazer uma sequência de comandos que iria gerar o processamento no final. Hoje em dia, isso é o equivalente a você programar diretamente em Assembly. Assembly é a linguagem de programação mais próxima da máquina que hoje nós temos acesso para o desenvolvimento de projetos diretamente em um microcontrolador. Entretanto, talvez nós possamos ainda ir um pouco mais abaixo neste nível. Vamos então ir do nível baixo da base para o nível mais alto. Na base, nós temos o projeto de semicondutores feito de forma full custom. Eu inclusive cheguei a abordar nos primeiros vídeos aqui do canal, como são realizados esses tipos de projetos utilizando uma ferramenta open source que é o Magic VLSI. Você literalmente desenha transistor por transistor a partir das suas formas, criando ali os poços dopados, criando o polissilício, colocando o dimensionamento correto para todas essas estruturas, de modo que esses transistores possam atuar como chaves. Quando você começa a agrupar estes transistores, você pode fazer lógica, Você pode criar ali um registrador, você pode criar uma lógica OR, uma lógica AND, Você pode criar todas essas lógicas e o agrupamento dessas lógicas pode formar o que nós chamamos de ULA, Unidade Lógico-Aritmética. A ULA ela é o coração de todo e qualquer processador. Mesmo um ARM, um Pentium, um Intel Core i7, um Ryzen, todos eles possuem unidades lógico-aritmética. E essas unidades é que são a parte principal, são o core do processador.
Obviamente, a ULA por si ela é ponto fixo, ela não é ponto flutuante. Tanto é que lá pela época do Intel 386, eles adicionaram uma unidade de ponto flutuante aos processadores, você tinha que comprar isto avulso para que ele pudesse fazer o cálculo de ponto flutuante. Mas isso é uma outra história que eu pretendo abordar ainda no futuro, em alguma série aqui de arquitetura de processadores. O ponto aqui que eu quero dizer é que a base é esta. A base é você desenvolver o circuito todo na unha, na mão. Você pegar e desenhar transistor por transistor, e aí, por assim dizer, é uma espécie de programação, né? Porque nós estamos criando rotinas, nós estamos criando algoritmos em nível de hardware. Esse é o nível mais baixo que você pode chegar na hora de desenvolver um algoritmo. É fazer isso transistor por transistor. Subindo um degrau, nós podemos fazer isso em nível RTL, Register Transfer Level. O RTL é nada mais do que uma forma escrita de você ligar transistores uns nos outros. Você descreve de forma escrita como esses transistores vão ser conectados e você pode montar, né, diretamente ali um circuito digital que vai fazer, né, alguma coisa, que vai ter um algoritmo ali dentro desse circuito. Este é o grau 2, é o segundo degrau que nós temos de possibilidades na hora de você, vamos dizer assim, programar um algoritmo, neste caso ainda em nível de hardware. Só que o RTL ele também não é muito fácil. É o equivalente, vamos dizer assim, a um SPICE, né? Você só não vai precisar ali, no caso do RTL, colocar toda a parte referente, né, à caracterização do transistor, porque tudo isso está em um outro arquivo separado, né, que chama-se de PDK, onde ali já tem, né, todas estas informações de como o transistor que você está utilizando ele se comporta, né, como é a dopagem dele. O RTL ele é basicamente uma netlist onde você tem as conexões entre todos os transistores e como eles vão interagir entre si, o que é malha de clock, etc, etc, etc. Dá um trabalhão do cão fazer isso daí na mão. E então, por causa disto, se criou uma outra linguagem lá pela década de 80, se não me falha a memória, que é o HDL. O HDL, o Hardware Description Language, é basicamente uma linguagem escrita onde nós conseguimos, de forma algorítmica, especificar como um circuito se comporta. E aqui nós temos duas grandes linguagens hoje em dia, que é o VHDL e o Verilog. Ambas elas possuem grandes similaridades, né? E a ideia das duas é a mesma, é você utilizando aí de ideias de algoritmos de alto nível, como por exemplo, laço for, while, switch case e etc., utilizar essas estruturas para descrever como o algoritmo se comporta, só que no nível de hardware. Neste ponto, nós já subimos aqui, ó, já estamos no terceiro degrau, né, da nossa escadinha de nível de programação e já não estamos mais no tão baixo nível lá no transistor. Aqui existe um compilador, existe um cara que vai pegar tudo isso e traduzir no equivalente ao RTL, que depois vai ser traduzido no equivalente ao transistor, a máscara que vai lá para a fábrica para produzir o seu chip. E também já tenho vídeos aqui falando sobre isso no canal. O ponto aqui é que quando você está nessas três camadas, né, nesses três primeiros degraus, ainda no nível de hardware, você precisa ter um grande conhecimento arquitetural. Você precisa saber como você vai organizar os módulos dentro do seu circuito. Literalmente, você está construindo o seu processador, você está construindo a sua unidade lógico-aritmética ali, você está construindo a sua lógica digital quando você está escrevendo algo em VHDL. Então, vamos dizer que aqui nós estamos no limiar entre o que nós podemos até considerar programação. Eu particularmente considero programação você, inclusive, juntar transistores para formar uma lógica, porque tem lógica ali. Existe uma certa programação subentendida. Eu estou desenvolvendo um programa extremamente basal, extremamente simples, mas é um programa. Ele roda rotinas ali, ele está fazendo rotinas. E conforme nós vamos subindo um pouquinho mais, nós começamos a ter as arquiteturas já definidas, onde nós conseguimos montar um processador. Você pode pegar o VHDL e descrever uma unidade lógica aritmética, e em volta disso você coloca instruções que vão ser, né, um set de operações que você consegue
utilizar a unidade lógica aritmética para rodar execuções. E é aqui que nós começamos a falar de assembly. Quando se desenvolveram os primeiros processadores programáveis, esses processadores possuíam um set de instrução. Este set de instruções, que são os seus opcodes, eles servem justamente para você conseguir ter o acesso à unidade lógica aritmética, o acesso aos elementos de memória, o acesso aos barramentos, para assim tornar este processador útil. E aqui você pode utilizar o assembly para justamente enviar diretamente estes comandos. Para, por exemplo, obviamente aqui eu não vou fazer em assembly, ok? Vou utilizar uma linguagem qualquer, uma ideia aqui, né? Uma linguagem estruturada, para vocês entenderem o que acontece ali. Você pode, por exemplo, ter ali um processadorzinho bem simples, tá? Ele tem uma unidade lógica aritmética, aí ele possui seus registradores ali internamente, possui barramentos, vai possuir, vamos supor, um periférico UART, que é onde nós estamos vendo o resultado sair, ok? Então, como é que eu faria, por exemplo, para realizar uma soma, né? Isto seria um equivalente a um assembly, bem no limiar ali da linguagem de máquina. Então eu desenvolvi todo esse processador em VHDL, ele já está ali sintetizado, funcionando, está no chip. Eu vou utilizar uma linguagem na borda, uma linguagem de máquina, e chego ali para ele e digo, olha, eu tenho esse conjunto de bits aqui no registrador A, e eu tenho esse outro conjunto de bits no registrador B. Eu quero que você pegue registrador A e mova para a entrada A da unidade lógica aritmética. Eu quero que você pegue de registrador B e mova para a entrada B da unidade lógica aritmética. Então o processador vai executar esta função. Realizando isto, tudo a partir de um opcode, né, nós vamos mandar um outro comando. Agora, com o que está em A, na entrada A, e o que está na entrada B da unidade lógica aritmética, você vai executar a função soma. Ele vai pegar, então, né, e vai executar a soma na unidade lógica aritmética e vai jogar o resultado na saída, no output da unidade lógica aritmética. Quando é realizado isso, você tem que pegar, então, mandar um outro comando para pegar o resultado que está na saída da unidade lógica aritmética, transferir para um outro registrador que vai ser ligado a um barramento. No próximo passo é você enviar um outro comando para pegar esse resultado e jogar na entrada do seu periférico UART. O periférico UART também já precisa estar configurado. E como é que você configura ele? Bom, você vai ter um set de bits em um outro registrador, em um outro banco de registradores, que você precisa jogar na entrada de configuração do seu periférico UART. Tudo isso vai sendo feito de forma manual, sequencial, item por item. Isto é uma programação em baixíssimo nível em assembly, no primeiro nível de software. Os outros 3 níveis eram hardware. Podemos considerar a programação também mais baixo nível possível, onde você pode desenvolver um ASIC ou desenvolver o seu processador, e inclusive é assim que hoje são desenvolvidos processadores modernos, utilizando linguagens como VHDL. A partir daqui nós tivemos a primeira camada diretamente de software, onde nós mandamos instruções para o processador executar comandos, que é uma linguagem como o assembly. A partir daqui nós podemos criar compiladores. Estes compiladores, eles possuem todo o set de instruções que o processador consegue operar. Ou seja, aquele comando de mover do registrador A para a entrada A da ULA, de mover do registrador B para a entrada B da ULA, de executar a função de soma. Tudo isto são opcodes, são instruções que o seu processador consegue executar e elas são tabeladas no datasheet do processador, né? Quanto mais instruções o processador tem, maior ele fica, mais complexo ele fica e, obviamente, mais difícil vai ser você programar ali no assembly, na linguagem de máquina. Para vocês terem uma ideia, um processador moderno ARM, ele possui centenas de milhares de instruções. Um processador como um Intel i7, ele possui dezenas de milhares de instruções. Se você fosse programar em assembly, você teria que estar com o datasheet ali do lado, com essas centenas de milhares de instruções, conhecer todas elas para saber em que momento utilizar cada uma delas para obter o melhor rendimento possível da sua máquina. Portanto, a programação ali em assembly, que é a programação mais baixo nível de todas, após o nível de hardware,
ela basicamente vai ser a mais otimizada, porque você tem que ter o conhecimento total de todas as instruções que o seu processador é capaz de fazer. E aí você vai selecionar aquela instrução específica para realizar um trabalho bem específico e retornar o mais rápido possível o seu resultado. Já quando nós subimos mais um degrau, nós podemos utilizar, por exemplo, linguagens como o C. O C, eu poderia sugerir aí, né, vamos colocar aqui no nosso exemplo, como o quinto degrau dessa nossa caminhada aí, né, do baixíssimo até o alto nível. O C, ele já está um pouco mais próximo da Assembly, ele entende as instruções, o compilador ele vai ter todo o set de instruções do seu processador, só que você tem que programar muita coisa na mão, então você tem um controle muito maior sobre o que você está fazendo no seu processador. E ao realizar a compilação, o compilador ele vai selecionar dentro do set de instruções que ele tem o que ele vai usar para rodar o código dentro daquele processador, daquela arquitetura em específico. Ou seja, se eu vou programar para um ARM, se eu vou programar para um Core i7, se eu vou programar para um Ryzen, eu preciso utilizar o compilador específico para cada processador. É claro, hoje em dia existe o GCC, né, que ele abarca praticamente todos os processadores que existem atualmente, só que você precisa configurar ele para o processador específico justamente por causa da arquitetura. Porque o compilador ele precisa saber como ele vai traduzir um laço for no equivalente assembly daquele processador para o equivalente das instruções daquele processador. Porque cada processador tem um set de instruções diferente e o comando, por exemplo, um comando de mover alguma coisa, pode estar num registrador diferente. E aí é que entram os sets de instruções, né? Cada processador tem um conjunto de set de instruções que está alinhado com uma determinada ANSI. Né? Por exemplo, x86 é um set de instrução. E este set de instruções, né, você sempre vai encontrar aquele conjunto de instruções no mesmo lugar em todo o processador que é x86, portanto o compilador ele se torna compatível com todos os processadores que são x86, e aí é um outro papo de novo para um outro vídeo, senão isso aqui vai ficar muito longo, e eu acho que já está meio longo. Seguindo adiante, né, temos o C++. Subimos mais um degrauzinho aqui no nosso nível de abstração, nosso nível de programação, né? O C++ ele já começa a integrar algumas funções que já está começando a chegar no alto nível, né? Como, por exemplo, nós já podemos trabalhar com orientação a objeto, nós podemos trabalhar com estruturas, nós podemos trabalhar com auto-pointers e por aí vai. Um monte de coisas que o próprio compilador já começa a tomar as suas próprias decisões e abstrair para nós. Eu, o programador, não preciso me preocupar mais com isto. Ou seja, aqui nós já começamos a perder um pouquinho o controle do código final, assembly, que vai ser gerado para o processador, e já começamos a perder um pouquinho de desempenho também na nossa aplicação, porque o compilador ele pode dar voltas um pouquinho mais longas do que um ser humano, né, conseguiria achar de resultado, se ele estivesse utilizando o datasheet do processador, olhando ali todos os comandos que o processador consegue operar, certo? Então, C++ eu já considero, né, algo que está no limiar entre o baixo e o meio nível, ali, vamos dizer assim, da programação. Subindo mais um pouquinho, nós já começamos a ter linguagens consideradas de médio alto nível, como o C#, por exemplo, que, apesar de ser uma linguagem de programação compilada, ele já possui, acima dos sets de instruções, um monte de bibliotecas que automatizam diversas funções na hora de você desenvolver o seu projeto. Você não precisa se preocupar com um monte de coisas. Você pode trabalhar diretamente com string, sem se preocupar se o seu array foi terminado, se ele está concluído. Você consegue trabalhar com vetores gigantescos, com matrizes e toda essa quantidade de informação sem se preocupar em estruturar isso direito. A própria ferramenta já possui formas de tratar tudo isto e na hora de compilar vai realizar as otimizações necessárias sem você se preocupar. Aqui nós já estamos com um pé no alto nível. Mas tem mais? O que mais nós temos para cima? Para cima nós conseguimos chegar em programações de altíssimo nível, como por exemplo as linguagens de script. E aqui eu falo de Bash Script, PHP, né, JS, tudo isso que são linguagens interpretadas. As linguagens interpretadas, elas rodam em um nível de abstração mais alta, onde você tem um interpretador
Esse interpretador, ele recebe o código, analisa o código em tempo real e ele vai gerar o código, vai compilar em tempo real a informação para mandar para o processador executar. Ou seja, nós temos aqui várias camadas de abstração e isto vai acabar adicionando uma latência maior para o seu sistema, porque é o equivalente a você estar compilando tudo em tempo real, fazendo análise em tempo real, em tempo de execução daquele código, para gerar o assembly lá no final para o seu processador conseguir executar esses comandos e entender tudo aquilo que está acontecendo. Então nós já estamos em um nível mais alto de abstração, você já tem uma perda muito mais massiva de desempenho, e lá no topo eu poderia citar o Python, né? O Python, que é uma linguagem que cresceu assustadoramente nos últimos anos, é a linguagem queridinha utilizada para inteligência artificial, para data science, justamente porque ela é extremamente flexível. Você não precisa se preocupar aí em criar ponteiros, o tipo de ponteiro que é, qual é o tipo de informação que está colocando ali, caractere terminador em array. Cara, isso ficou lá para trás no C e no C++. Isso não existe em Python. Isso não existe nessas linguagens interpretadas. É tudo automático. Tudo para quê? Para você não precisar ter que aprender sobre a estrutura do processador, tem que entender como o processador funciona, para então conseguir gerar um código eficiente para ele. Numa linguagem de alto nível, você não se preocupa com esse tipo de coisa. Quem se preocupa com isso é o compilador. É o interpretador que está ali no meio do caminho e que vai gerar esses códigos que o processador consegue entender. Existe uma grande perda de desempenho? Sim, existe, porque o próprio interpretador ele está rodando no processador também. Alguém já escreveu este cara e ele vai por si consumir processamento na hora de interpretar o seu código e converter isso para uma linguagem que a máquina consiga entender. Então existe aí uma grande perda, uma grande latência. Por isso que esse tipo de linguagem, como Python, por exemplo, não é utilizada para desenvolver jogos, para desenvolver aplicações CAD, porque ela é extremamente lenta, uma vez que ela está amarrada a um interpretador, que é um software que está rodando no seu computador em tempo real. Aqui, obviamente, eu não estou falando de Python compilado, porque agora nós já temos a opção de pegar um código em Python, compilar ele, gerar um binário, e esse binário está ali fixo, bonitinho, e, obviamente, o resultado de você pegar um código de Python compilado e você executar este código é muito diferente, né? Depois que você compilou, já foram realizadas as otimizações, ele vai executar de forma muito mais rápida e não tem o software, o interpretador rodando ali em paralelo para gerar aí, né, processamento excessivo no seu processador e acabar atrasando um pouco mais as coisas. Ou seja, nós saímos do nível mais baixo sem nenhuma flexibilidade, que é juntar transistores para realizar um determinado cálculo, e no momento que você juntou esses transistores, aquilo ficou ali para sempre, para todo sempre, né? Até o nível mais flexível, aonde em tempo de execução eu posso alterar o meu código e ter os meus resultados, como no caso do Python. Nós temos aqui um abismo, uma gigantesca diferença de desempenho entre um e o outro. No momento em que eu faço um circuito para realizar um cálculo matemático diretamente em transistor, ou eu faço esse cálculo lá no Python, a diferença ela é gritante. Se eu pegar, por exemplo, uma unidade lógica aritmética que roda a 3 GHz, eu vou levar picosegundos, talvez até menos do que isto, para realizar um cálculo, por exemplo, né, de uma variável de 32 bits. Se eu for realizar este mesmo cálculo em Python, talvez ele vai levar aí alguns nanosegundos, quiçá milissegundos, para retornar o resultado. Então esta é a grande diferença entre a programação em baixo nível e em alto nível. Isto é o que significa você programar em baixo ou em alto nível. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Ele provavelmente ficou um pouquinho longo, mas acredito que tenha ficado aí bem completo e elucidado todas as dúvidas do que significa programar em baixo ou alto nível. Não te esquece de assinar o canal para não perder, né, todos os próximos vídeos que vão sendo postados aqui. Os nossos vídeos, durante este momento, que não sei quanto tempo vai durar, serão quinzenais. Então, a cada 15 dias vai ter um vídeo novo para você aqui. Clica na sinetinha para não perder os vídeos quando eles forem lançados e assim você ficar por dentro de tudo que está rolando por aqui. Não te esquece de nos seguir nas redes sociais, tudo está aí embaixo na descrição do vídeo. Tem as redes profissionais, né, vinculadas aí
a este canal. E tem também as minhas redes pessoais, né? Lá no Twitter, e também tenho agora um perfil lá no Instagram, onde eu e a minha esposa estamos mostrando um pouquinho da vida, como está sendo, né, essa mudança aqui no Canadá. Então, se você tem curiosidade, também acessa lá o nosso Instagram, tá aí embaixo. Também tenho o Esculhamados Podcast, onde eu e mais 2 amigos, às vezes com algum convidado, tratamos sobre temas dos mais diversos. Tudo aquilo que dá na telha a gente fala, né? Inteligência artificial, filmes, séries, sobre as nossas vidas profissionais também, né? Como eram as coisas antigamente. Ali o que é um papo de bar de 3 caras aí da área de tecnologia conversando sobre o que dá na telha, às vezes sobre tecnologia, às vezes sobre filme, às vezes sobre quadrinhos. Vai lá, dá uma olhadinha. Tenho certeza que alguma coisa do que já foi publicado lá no nosso podcast vai interessar a vocês. No mais é isso aí. Vejo vocês no nosso próximo vídeo.